Calvário de Libertação, terceira parte, capítulo 9. A justiça dos vingativos e a desgraça dos criminosos. O organismo jovem de Margarida suportou os golpes a pouco e pouco, fazendo-a readquirir a saúde que ficara abalada com as cenas dolorosas. A tragédia repercutiu com informações desencontradas. Os que detestavam o instinto davam razão ao homicida. Os mais prudentes comentavam, horrorizados, o comportamento da nova autoridade, fazendo ilações com os sucessos infaustos anteriores. Ao féretro compareceram a cidade e arredores, que prantearam demoradamente o falecido. O bispo aconselhou o pupilo a demorar-se em Borja, até que diminuísse o impacto da tragédia, demonstrando haver sido vítima das circunstâncias, e acreditava no que dizia, com cujo comportamento se faria desde o início, se não amado, ao menos respeitado e tido em alta consideração. A sua posição na igreja fê-lo simpático ao sacerdote local, e uma generosa doação ao templo apagou os últimos vestígios de qualquer dificuldade. Carmencita não tomou conhecimento pleno do que tinha curso no solar. Ficava por tempo demorado acompanhando a irmã convalescente sem noção real da sua enfermidade. Nesse comenos, Margarida repassava mentalmente todas as ocorrências desde a chegada do esposo àquela casa como hóspede, aos primeiros encontros, a sucessão dos feitos até o irromper das inexplicáveis desventuras. Várias lacunas surgiram na evocação dos acontecimentos. A morte da mãe, a loucura do genitor, a morte de Mateu e agora a culminante cena de sangue em que se envolviam o esposo e o pai. O marido desfazia-se em desculpas, sem justificativas, cumulando-a de gentilezas. No entanto, ela não podia compreender-lhe o gesto de apunhalar o doente, quando este já se encontrava afastado dele e seguro por Frederico, o que facilitou a reação agressiva e homicida. A lembrança fazia retornar à depressão, ao desalento. O infame conselheiro espiritual lia para confortá-la a vida dos santos, o evangelho, que ele tão bem conspurcava com a conduta hedionda. Dialogava, propunha-lhe interpretação dos textos, auxiliando-a a espairecer. Lentamente, a lavagem cerebral em feição jesuítica passou a surtir efeito. Aceitou receber visitas, passear de carruagem pelas cercanias. O ar, o sol, a juventude completaram o restabelecimento. Muito dolorosa a desventura, sem dúvida, falou-lhe oportunamente o sacerdote, num momento de diálogo tranquilizador. Todavia, menos cruel do que se houvesse logrado, na sua alucinação, ceifar a vida de Hidalgo e ser encarcerado num manicômio até a morte por abandono como um animal abjeto. É certo, mas não seria necessário matá-lo, ela o vitrou. Hidalgo havia perdido o raciocínio no momento. Ele argumentou completamente ardiloso. A fúria da loucura, com a ideia fixa, poderia levá-lo a tentar outra vez, até conseguir o resultado nefando. Qual o motivo desse ódio, padre? Quem pode imaginar o que se passa num cérebro doente? A mente povoada de imagens torcidas, agitada por fantasmas e demônios, o demônio do ciúme precipitadamente, excede em perversidade e desalinho qualquer coisa que se possa pensar. Demônio do ciúme? Inquiriu Margarida interessada. Ciúme de mim com Hidalgo, mas ele era meu pai. Como não? Contestou com hábil insinuação. Recorda-se do sucedido em Saragoça, da atitude dele? Todas as reações eram do macho ofendido que havia perdido a fêmea cobiçada. Embora, talvez,
não se desse conta do sentimento torpe que o asselvajava. Teria ele outro motivo para esbofeteá-la? Percebendo o efeito das palavras, fez breve pausa, a fim de que Margarida melhor assimilasse a insinuação, certamente verdadeira, e logo concluiu. Somando a esse desgosto o peso dos dramas vividos em Madrid, a vida dissoluta que mantinha na corte. Dissoluta? A vida de meu pai? É verdade. As suas frequentes viagens à capital tinham outro objetivo. Suas dívidas eram muito altas e não há muito. Hidalgo forneceu-lhe poupuda importância para pagá-las após o que advieram esses infortúnios. Na alucinação que o tomava, transferiu para o nosso querido amigo as responsabilidades dos desvarios que o venceram, acalentando o surdo desejo de vingança. De tal porte foi-lhe a fixação que a nossa presença inintencional arrancou do estupor em que caíra pelo ódio mal contido, arrojando-o como um animal ferido contra o seu suposto algoz. Qualquer um teria feito o que Hidalgo foi obrigado, carregou bem as duas palavras, a realizar. Ele tem sofrido muito, como porém proceder? Tem razão, padre, concordou a jovem enganada. Se assim é, mude de comportamento para com ele, que a ama extremamente, e busque reagir às lembranças más, procurando esquecê-las. Ore, filha, rogando a divina inspiração, e tudo isso de pronto passará, você verá. Era um atrevido sugerir a prece a fim de lograr a superior inspiração do céu, ele que preferia o inferno dos crimes abomináveis e das atitudes reprocháveis, era mais de que um despautério, antes um blasfemo inconfessável. Infelizmente, as religiões não escapam aos homens que lhes vivem às expensas, que as exploram e os crentes, mantendo um comportamento venal e afivelando a face à máscara da humildade como da fé, ensinando uma filosofia e agindo diametralmente de forma oposta ao conteúdo que dizem aceitar. São eles os prevaricadores, os parasitas da crença, os falsos profetas, a que se referiu com clareza Jesus, usurpadores da alma alheia em todos os tempos. Em período passado, graças à aparência de falsa piedade e às vestes que lhes são dissimulavam as vilanias, foram cognominados os homens da triste figura. São todos inconfundíveis pelo maneirismo, pelo acatar do puritanismo em detrimento da pureza, pela aparência antes que pela vivência, exudam hipocrisia. O tempo trouxe a Borja o ar e a tranquilidade pachorrenta de sempre. Cessados os comentários que se gastaram pela bisbilhotice, permaneceram à sombra da maldição pairando sobre Dom Hidalgo e uma indisfarçada animosidade por parte dos que o serviam. As famílias mais tradicionais evitavam a aproximação social que as pudesse comprometer na comunidade, enquanto os parasitas e ociosos que cercam as mesas fartas fingiam ignorar os dramas que haviam sucedido. Porque os deveres religiosos chamassem de retorno Dom Santa Maria, resolveu-se por partir. Recebera correspondência reclamando sua presença na corte, à instância da infanta de Parma, pelo que ele tanto anelava. Como se não fizesse necessário estar ali em Borja, desde que fora nomeado um funcionário para os mistérios antes exercido por Avelino, e porque a criadagem desejasse continuar no solar, Dom Hidalgo também envolveria a Saragoça com a esposa, e esta levaria Carmencita e sua ama. Quando a carruagem contornou o outeiro, ganhando a estrada de ciprestes, Margarida sentiu que nunca mais voltaria aos sítios da sua infância.
experimentando uma saudade mensurável que a sensibilizou e pungiu como aguda lâmina que a transpassasse. Simultaneamente, percebeu-se modificada nos sentimentos. Certo é que se fazia leviana, todavia, sabia-se gentil e de constituição nobre. Os acontecimentos rudes, os desgostos, no auge das glórias, como que lhe modificaram o mundo interior. Pouco tempo de dores e sentia-se alterada na estrutura íntima. Um laivo de rancor passou a tomar volume na sua mente, que não a deixaria, a partir de então, num crescendo lamentável. Amava o marido, no entanto, uma insinuante repulsa decorrente do aturdimento em que se encontrava levava a evitá-lo. Uma sombra se projetava no radioso processo do triunfo da bela Borjana, ofuscando o brilho da felicidade cobiçada. O bispo de Santa Maria, como sabemos, não era amado em Saragoça. Temido e surdamente detestado, não tinha um relacionamento afável na corte, além da infanta e do primeiro-ministro. Ele ambicionava um arcebispado em Madrid, pelo que lutava tenazmente. Com um expressivo legado em dinheiro feito pelo pupilo à Igreja, mediante as recomendações dos legítimos governantes do país, sentia que chegara o seu momento máximo, o degrau para a futura aquisição do chapéu e anel cardinalícios, seu coroamento para a insaciável cobiça. Várias dioceses, no entanto, disputavam a distinção e a guerra surda que extrapolava a descrição do meio religioso se fazia conhecida na Catedral Metropolitana da capital, como nos corredores do Palácio Real. A verdade é que o bispo, Dom Manuel de Santa Maria, não representava o interesse do cardeal madrileno, nem de outras autoridades eclesiásticas. À época, muitas dificuldades políticas e religiosas encontravam soluções inesperadas, que permaneciam envoltas em silêncios homéricos, mesmo que escandalosas. O hábil político e astuto sacerdote, em manipulando as armas da traição e do crime, com tão grande destreza, não fugiu à sanha dos seus inimigos, perecendo no Palácio Real, sob um travesseiro de plumas vigorosamente aplicado sobre o seu rosto. Não houve testemunhas, e sua morte, para alívio de muitos e aflição da infanta, passou como apoplexia, em razão do arroxeamento cadavérico, resultado da ignóbil asfixia. Para o conde Del Pilar, foi um rude golpe, de cujos efeitos não se desvencilharia com facilidade. O seu mentor espiritual pensava por e com ele, sendo-lhe o braço direito da prosperidade e o avalista da sua honradez enganosa. A notícia da morte do prelado chegou a Saragoça quase agradavelmente com o corpo que veio a ser inumado. A vingança do simples se reflete na justiça da vida que alcança todos os hediondos exploradores das suas forças. Para evitar-se escândalos nas hostes da própria igreja, apesar do murmúrio de homicídio, nenhuma investigação comprometedora, ainda mais considerando o local da ocorrência fatal, foi iniciada ou mesmo proposta. A morte não poupa ninguém. É a grande mestra niveladora das diferenças das vidas, igualando-as no túmulo, a fim de que, liberados os seres do casulo carnal, rumem às distintas regiões a que se vinculam pelos atos praticados. Em face da perda do mentor, Dom Hidalgo passou ao uso dos licores e vinhos que libava em contínuo, levando-o a excessos prejudiciais. A ausência de um herdeiro irritava-o, fazendo que as relações conjugais estressassem em deterioramento. Um ano depois dos lamentáveis homicídios já relatados, Carmencita pereceu, vitimada pela febre palustre,
mais amargurando Margarida, que aos 20 anos somava transes e rudes pelejas correspondentes a uma larga existência. Nas discussões que se fizeram naturais e constantes com o marido, ambos se acusavam mutuamente. Ele a culpava da falta de um filho e ela o execrava pelo comportamento dissoluto e vulgar. No terceiro aniversário de matrimônio, Dom Hidalgo tornou-se pai para a própria desgraça. Um filho teratogênico, deformado, monstruoso. Não pôde sopitar o horror e fugiu do aposento quando se deparou com o rebento disforme que inspirava horror antes de afeição ou piedade. Alucinado pelo desespero, foi acometido de uma crise mental que se repetiria doravante, fruto da consciência culpada e resultado dos nervos esfrangalhados pela maldade largamente cultivada, como dos excessos a que se submetia. Margarida, por sua vez, humilhada pela criança horrenda que a afligia, foi dominada por estranho ódio pelo filhinho, dependente e frágil, acariciando a ideia de o matar. Não era mais a ambiciosa e ingênua menina em flor. Tornara-se fria e indiferente à dor alheia, cultivando o despeito da perversidade como forma de desforço contra a vida que tanto lhe deu e praticamente tudo lhe tomava. Somente Amparo gozava de regalias e liberdades, passando a ter uma vida licenciosa em palácio e fora dele, sendo a inspiradora de muitas atitudes contraditórias da patroa. O pequenino pária espiritual não encontrou alma sensível que o amparasse no retorno à carne. Menos de uma semana após o seu nascimento, Margarida sonhou que lhe aparecia o bispo de Santa Maria em estado deplorável, suplicando-lhe ajuda, apoio. Apavorada, desprendeu-se da sua presença e despertou em crise de desespero, acudida pela criada que a acompanhava. O esposo mudara de aposento desde a chegada do filho, que se negava a aceitar. Foi então que, ante a evocação revoltante do pesadelo e a visão do recém-nato, que choramingava, Margarida ordenou que Amparo desse à criança uma dose de calmante para toda a vida, envenenando-a. A jovem condessa iniciava o processo de loucura criminosa, hedionda, em que tombou irremissível. A morte do infante foi recebida pela manhã com alívio geral, cada um aclarando haver sido melhor assim, os mesmos que afirmavam ser a criança um castigo divino. Sem alarde, o pequenino corpo foi sepultado, e o antigo bispo que volvera a terra, fugindo de suas vítimas no além-túmulo, para os braços amigos, retornava expulso pela mesma maldade ardilosa que semeara antes nos corações. Um lustro depois, estando Dom Pepe, às vésperas da morte, pediu ao seu confessor que lhe trouxesse ao leito de moribundo a condessa del Pilar, com quem desejava manter uma confabulação final. Informada pelo sacerdote, um velho pastor virtuoso que amava as criaturas e as servia com abnegação, a sofrida senhora deixou-se levar ao lar da família amiga e estacou sensibilizada ante aquele homem nobre e honrado que fora companheiro leal do conde de Alcalá, preparando-se para a viagem inevitável. O venerando cavalheiro agradeceu o atendimento ao seu apelo e, como sentisse as forças esvaírem-se, confidenciou o drama da sua consciência em silêncio, expondo à surpresa senhora os fatos que lhe aniquilaram a família conforme haviam sucedido. A ouvinte passava da surpresa ao estupor, à medida que o relato aclarava e preenchia as lacunas que sempre a inquietaram no desenrolar das desditas sofridas. O moribundo, com claridade mental, afirmava ser a única forma de homenagear a memória do conde extinto,
seu amigo, miseravelmente assassinado pelo próprio genro, sob o palio complacente e conivente do famigerado prelado. Rogava-lhe perdão por torná-la mais infortunada em face do conhecimento dos fatos, na sua versão verdadeira, mas, como não ignorava as dificuldades domésticas que ela sofria, não quis transferir para além da morte o que poderia esclarecer em vida. O rancor que se lhe imiscuíra na alma, pensou Margarida, desde a saída de Borja, agora se justificava, transformando-se em sede de vingança que saberia exercer oportunamente. Terminada a confissão que iria atear o fogo de novos dissabores e largos compromissos espirituais infelizes, a jovem osculou a mão gelada do amigo dos seus genitores, retornando ao lar visivelmente transtornada, com a mente em febre. Em Borja, desde criança, Margarida aprendera a cavalgar, sendo uma perfeita amazona quando percorria as cercanias com o pai ou o irmão. Depois do matrimônio, deixou de exercitar-se sem motivo aparente. Uma ideia malsinada se delineou na mente, que pôs em prática a largo prazo. Recuperou o gosto, ou fingiu recuperá-lo, pela equitação, saindo a passeio com Amparo e alguns empregados, tentando interessar o marido, dipsomaníaco e violento. A ninguém inteirou do conhecimento que tivera da confissão de Dom José de Montoya, nem sequer Amparo, a confidente e sequaz. Seu plano não poderia falhar, nem mesmo deveriam ser do conhecimento de quem quer que fosse os seus motivos. Insistindo e fazendo-se romântica, terminou por conseguir do companheiro lúbrico a sua aquiescência e participação nos passeios, a troca de carinhos e concessões que lhe negava sistematicamente. O decadente nobre passou a acompanhá-la, dispensando os serviçais, e interessando-se pela equitação sob nova motivação. Quando o fato se tornou natural e os passeios habituais, Margarida passou a montar o fogoso corcel, apesar de aconselhada a não fazê-lo por todos, menos pelo esposo, que via no ato um gesto de coragem e valor. Numa das vezes em que se encontravam no campo, em momento azado, a mulher magoada que anelava por uma vindita de louca pediu ao marido que examinasse a ferradura do animal que lhe parecia folgada. O infortunado consorte, não se apercebendo do plano da esposa, apeou do seu ginete e foi examinar a outra animalha. Ao aproximar-se da pata dianteira do fogoso cavalo, Margarida acionou as rédeas e esporeou o animal, fustigando-o, o qual reagiu, derrubando o conde e pisoteando em desespero. Ela fez a volta e arremeteu contra o marido caído, ensanguentado, a bradar, desvairada. Cobro-te os crimes de morte contra os meus, bandido desalmado. Na fúria que subitamente a possuiu, dirigiu o animal sobre o corpo que se rebolcava em estertores, despedaçado diversas vezes, até vê-lo desfalecido, uma imensa pasta de carnes rasgadas e ossos quebrados. Vencida por uma crise histérica, tombou da sela, desmaiando em seguida. O animal, excitado, disparou na direção do palácio, atraindo a criadagem que acorreu ao bosque, deparando o conde morto e a condessa desfalecida, com um corte na face, igualmente ensanguentada pela queda. Nada mais foi possível fazer-se pelo conde Dom Hidalgo, Meléndez de Aragão e del Pilar, que sucumbira de forma horrenda. A condessa esteve em coma por 2 dias e 2 noites, despertando sob os cuidados do médico, inteirando-se da morte do esposo, a esta altura já sepulto. Margarida de Alcalá e Concepción de Pilar
condessa pelo berço e pelo matrimônio, estava a sós na terra, possuidora de uma grande fortuna e viúva aos 25 anos de idade. Jamais se soube o que aconteceu naquela tarde aziaga, nem ela nunca o disse. Aceitou-se a hipótese de acidente, nunca porém esclarecido como de necessidade. A jovem viúva, por sua vez, adentrou-se pela selva sombria das paixões dissolventes que respondem pela infelicidade da criatura humana. Posto à margem o amor, todo crime atrai seu corretivo específico, toda sombra se adensa com mais espessas sombras, porque só o amor perdoa e ilumina, ajuda e edifica a vida. O futuro surgiria do estranho e hediondo passado, reeducando na dor e libertando, mediante longos padecimentos, os implicados nas teias ominosas dos sucessivos atentados às soberanas leis de Deus. Ninguém avançaria enquanto não arrebentasse as grilhetas do ferro passado a que se fixara.